que é o caso do Jorge Jesus no Flamengo, que a gente tava falando sobre isso. Você acha que o Jorge Jesus não é tão importante quanto o Flamengo é importante para ele, né? Não, qual foi a frase que você falou? Vou definir a frase. Eu acho que o Flamengo fez mais bem ao Jorge Jesus do que propriamente ele ao Flamengo. Não que ele não tenha sido fundamental no ano de 2019, não é isso. Sim, sim. Eu acho que ele teve um puta momento naquele ano no Flamengo. Se você pega o recorte da carreira dele como um todo, ele tem 3 títulos portugueses lá, acho que com Porto e Benfica, Sport e Benfica, mas em linhas gerais, ele não é um cara puta campeão por onde ele passa. Não é. Saiu do Flamengo agora, o Benfica abriu os cofres como não se fazia há muito tempo, pra dar um projeto pra ele lá. Também não rendeu, levou Cebolinha, o Gilberto, lateral do Fluminense. É que ele queria levar os jogadores do Flamengo, né? Ele queria levar o Bruno Henrique, exatamente. Enfim, mas no Fenerbahçe agora também tá tentando lá ganhar o Campeonato Turco. Então, assim, eu acho que aquele ano aconteceu um conjunto de fatores que culminou naquele ano. O Jorge Jesus foi fundamental, ele é um dos fatores, mas eu não acho ele esse super cara. Eu como vascaíno, adoraria que ele voltasse até para provar que ele não é isso tudo e que aquele ano foi um ano atípico. Eu vou falar um pouco por que eu trouxe esse assunto, né? Porque, seria foda, ela fica me fudendo também. Quando o Jorge Jesus chega no Flamengo, o que tá faltando? Confiança. Quando o Jorge Jesus sai do Flamengo, o que faltava nele? Confiança. Mas confiança na vida, irmão. Porque quando ele sai do Flamengo, diferente do que falam por aí, eu sei, ninguém me falou, eu vi, eu convivi. Pô, cara, ele sai de um Brasil que tá indo por água abaixo na questão daquela doença que todo mundo sabe, né? Que a gente pode falar o nome aqui, senão o YouTube pode encher o saco, mas enfim, todo mundo sabe o que eu tô falando. Os aeroportos começaram a fechar, tanto do Brasil, ninguém saía do Brasil para lugar nenhum, e lá fora ninguém aceitava voos vindos do Brasil, e lá fora também começou a fechar. Então a família do cara lá, ele com 60 e tantos anos, uma idade avançada, teve isso aí, e não se sabia, era uma época muito complicada, e mesmo assim quando ele sai do Flamengo, ele sai no fim do Campeonato Carioca. Isso foi ruim, ele ter assinado o contrato, a renovação e logo em seguida ter saído. Mas assim, tem que se entender o contexto de voos, de mortes, de problemas, de uma situação caótica que ninguém sabia quanto ia durar e de um senhor de idade que você não sabe quanto tempo você vai viver. Você passou da metade da vida, o cara não vai viver 120 anos. Então, bom, não sei, mas eu acho que não. Então, o cara sai nessa questão. E naquela época, por que eu acho que ele foi tão importante? Ele teve a mesma importância que os jogadores, porque ele trouxe um método diferente de jogo que o Brasil não tinha visto ainda, pelo menos recentemente. Um dos maiores segredos dele, por exemplo, foi a tal da linha alta na defesa. Por quê? Porque tinha se acabado de implementar o VAR e o VAR pegava todos os impedimentos. Então aquela linha de impedimento dele era fatal. Quantos e quantos... acho que Flamengo e Atlético Paranaense na Baixada, quando depois a gente acabou sendo eliminado nos pênaltis aqui no Maracanã, mas o Atlético Paranaense teve 2 ou 3 gols anulados por impedimento na linha, aquela linha dele. E aquilo ali obrigava o atacante a ficar lá na ponta, lá no meio do campo. Porra, o cara pra percorrer tudo aquilo, a gente sabe que os atacantes não são atacantes, não é rápido. Não sabe que pro cara sair de lá da frente e atravessar o campo meio campo inteiro em correria, correndo com a bola, não sei o quê. O cara chega lá, meu irmão, o cara chega fudido. Quando chega. O Flamengo roubava muita bola. Então, assim... de pressiona do Flamengo era muito forte. Então, assim, se você for lembrar mesmo, se você for resgatar os jogos do Flamengo ali, né? Não, o Flamengo dava espetáculo. Então, ninguém conseguiu repetir isso no Flamengo. Ninguém. O que chegou mais perto foi o Renato Gaúcho durante ali o início quando ele chegou no Flamengo e tal. Fora isso, ninguém conseguiu repetir. Então, assim, eu acho que o Jorge Jesus é um técnico disruptor. É um técnico que todo mundo sabia em determinado momento como o Flamengo ia jogar e mesmo assim não conseguiam parar o Flamengo. Aí nego fala, não, mas
2020 já não era mais a mesma coisa. Cara, 2020 ele continuou ganhando tudo. O Flamengo Atlético Paranaense lá em Brasília, um calor do caralho, 3x0. 3x0 rápido. Resolvido rápido. Sabe? Os títulos continuaram vindo. O Flamengo foi campeão carioca. Não jogou tão bem, não sei o quê. Porra, pegou aquele Independente Del Valle, se eu não me engano. Pô, deu uma goleada, eu acho, lá no primeiro jogo. Jogou bem pra caralho, aquele jogo que o menino invadiu o campo pra bater uma foto com o Gabigol e tal, não sei o que, pegou a camisa. Não lembro exatamente. Assim, o Flamengo tava bem, cara. Era um início de ano ainda e tal, mas o Flamengo ainda tava bem. Então eu acho que o Jorge Jesus foi tão importante no Flamengo quanto os jogadores. Não digo que um foi mais que o outro, porque muitas vezes os jogadores seguraram muito a barra ali de discussões, de problemas que aconteciam internamente, como qualquer grupo grande, discussão e tal, não sei o quê. O Diego conta lá a história depois do Flamengo Goiás, que quase o caldo entornou e o Diego deu esporro em todo mundo. E até foi engraçado que ele me ligou nesse dia e falou: Rafa, pô, vê se você consegue contratar aí um humorista aqui pra dar uma aliviada. Aí o que houve? Pessoalmente eu te explico. Aí ele me explicou que tinha sido essa escovada que ele deu. Então, assim, teve muita coisa ali realmente que conjecturou pro Flamengo jogar daquele jeito. Mas até hoje nenhum time no futebol brasileiro conseguiu repetir o estilo de jogo do Jorge Jesus. E nem técnicos que dirigiram o Flamengo após o Jorge Jesus, alguns que pegaram o mesmo elenco, o Domenech, por exemplo, pegou o mesmo elenco, não conseguiram repetir. Então, assim, eu acho que essa sua impressão, ela corrobora, não pela sua observação, eu respeito a sua observação, mas essa coisa corrobora com alguns boatos que foram divulgados, né, na negociação do ano passado, né, quando veio Paulo Souza, e deveria ter vindo o Jorge Jesus, e na negociação desse ano, quando veio o Sampaoli, na minha visão, deveria ter vindo o Jorge Jesus. O Sampaoli pode ganhar tudo? Pode. Acho que tem boas chances de ganhar tudo, porque ele é enérgico, ele é daquele jeito dele, e ele é um bom técnico. Ele é um bom técnico. Só um convívio complicado de médio e longo prazo. E ele tem uma coisa que é fundamental nesse elenco, que ele não é retranqueiro, ele vai pra cima. Então, isso é uma coisa que combina com esse elenco, um elenco agressivo, foi montado para isso, tá? Mas tem muita mentira sendo divulgada sobre o Jorge Jesus, quando a única verdade dos fatos é o tal do áudio que foi vazado, em que ele diz que queria voltar pro Flamengo e que só não poderia voltar agora, porque ele tinha que esperar terminar o campeonato turco. Como é que o cara vai abandonar o clube numa reta Ele não final abandonou, vice-líder? ele não abandonou o Flamengo no Carioca. O que vale o Carioca? Com todo respeito, vale porra nenhuma o Campeonato Carioca. Vale assim, pro Flamengo não vale nada. Eu não tô me colocando numa posição superior, não. Mas assim, pro Fluminense vale, porque é legal ganhar o Carioca em cima do Flamengo, que tá lá. Quando o Flamengo foi campeão em cima do Vasco em 2001, valeu muito porque o Vasco tinha um timaço. E o Flamengo tinha um time inferior, mas foi lá e ganhou. Então assim, vale por isso. Agora, valer como campeão, vale porra nenhuma. Mesmo assim, o Jorge Jesus ficou até o final do campeonato e ganhou o campeonato. E aí sim, ele voltou pra terra dele. Então assim, eu acho que eu ouvi muita gente falando: não, estamos realizando um sonho em trazer o Sampaoli. Sonho de quem, cara? Sonho teu, como dirigente. Sonho teu como, sei lá o quê. Sonho da torcida. O sonho da torcida era trazer o Sampaoli? Desculpa, não era. Era em 2011, quando o Sampaoli enfrentou o Flamengo com a Universidade do Chile, que tinha o Montijo jogando um absurdo. Vargas, enfim, o Gonzalez, enfim. Um time bom que foi montado naquela... Charles Lorenzetti. Então. Bons tempos. E aí, ali naquele momento, sim, porque era um treinador que fazia o time ir pra cima. A Universidade do Chile, 2011, 2012, foi um time legal de se acompanhar. Tanto foi campeão em 2012. Foi campeão sul-americano em 2011, tirando o Vasco na semifinal. 12, pô. Sul-americana. Desculpa, 11, tem razão. O Vasco é campeão da Copa do Brasil, vice-campeão brasileiro e semifinalista da Sul. Então, não era sonho de nenhum torcedor ver o Sampaoli no Flamengo. Desculpa, não era. O sonho do torcedor do Flamengo era ver o Jorge Jesus de volta. Assim, tô falando de uma boa parte da torcida, não todo mundo. Sabe? Então, assim,
Tem muita mentira sendo divulgada, muita historinha. Ah, se ele quisesse tanto voltar pro Flamengo, voltava. Não é assim. Não é assim.